convidá-los nessa noite, por favor, abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 1. À medida que você encontrar, eu peço por gentileza que você se coloque de pé, para nós fazermos essa leitura. Logo após, os irmãos podem estar sentando. Nós estaremos meditando um pouquinho nessa noite, nesse salmo tão precioso ao nosso coração. Salmo de número 1. Posso ler? Amém? Todos encontraram? A palavra de Deus, ela nos diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Verso 3. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa, ou conhece, em outras versões, o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Vamos orar? Senhor, aqui está a Tua palavra. A minha oração nessa noite é que pela Tua infinita graça e misericórdia, Tu possa trazer a esse lugar nessa noite a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a minha mente, mas ao mesmo tempo terra fértil nos corações dos que aqui estão. Eu te peço isso nessa noite, humildemente, Senhor, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, pois Ele vive e Ele reina para todo sempre. Amém. Que Deus seja louvado nessa noite. Os irmãos podem sentar. Eu acredito que o homem natural, o filho de Adão, ele busca duas coisas na vida. E talvez ele leve a vida dele toda, o pouco tempo que ele tem de vida aqui na terra, buscando essas duas coisas. Duas grandes necessidades. E você me perguntaria quais são? Primeiro, segurança. Em tudo que nós vamos fazer, em todo relacionamento, até mesmo em uma fé que nós possamos demonstrar, nós queremos dessa fé algo que nos dê segurança. Mas ao mesmo tempo, o homem, ele busca felicidade. Eu já vi muita gente pregar nesse salmo e não está errado, falando sobre a verdadeira felicidade. Mas eu não gostaria nessa noite de tratar esse salmo nessa perspectiva. E daqui a pouco eu vou dizer em qual perspectiva nós vamos pensar sobre esse salmo nessa noite. Mas antes disso, eu gostaria de lhe fazer um lembrete. Eu não sei se você tem o costume de ler livros ou de comprá-los, mas toda vez que eu sou apresentado a um livro ou que eu vou comprar algum livro, a primeira coisa que eu leio é o prefácio, é a apresentação. E como todo bom livro, o livro dos Salmos tem seu prefácio, o livro dos Salmos tem sua apresentação. E você me perguntaria qual o prefácio do livro dos Salmos? Com certeza, sem sombra de dúvidas, a pessoa que editou o livro dos Salmos foi inspirado, sem dúvida alguma, pelo Espírito Santo. Porque ele coloca de forma divina os dois salmos, o Salmo 1 e o Salmo 2, como prefácio de todo o livro. E você poderia me perguntar o seguinte: pastor, qual a grande verdade do Salmo de número 1? A primazia da palavra. É sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. A primazia da palavra. E o outro salmo, o Salmo 2, o salmo que eu afirmei aqui nessa noite, que também serve como prefácio de todo o livro dos Salmos. Qual a tônica? Qual o assunto? O que é que ele vai basilar? O que é que ele vai nos dizer? Se o Salmo 1 fala sobre a primazia da palavra, o Salmo 2 fala sobre a supremacia do Messias.
E todo o livro dos Salmos vai discorrer baseado, alicerçado nessas duas grandes verdades: a primazia da palavra e a supremacia do Messias. E aqui estamos nós diante desse salmo que eu acho possivelmente seja o terceiro salmo mais conhecido da Bíblia. Eu não sei se o primeiro é o 23, possivelmente o segundo seja o salmo de número 91, e eu acredito que o terceiro salmo mais conhecido de toda a Bíblia é o salmo de número 1. E o que ele tem a nos dizer? Verso 1 e verso 2, tendo como base o que eu falei, a primazia da palavra. O que o verso 1 e o verso 2 nos ensina? Que a palavra de Deus dirige os passos do justo. Eu vou repetir, a palavra de Deus, ela direciona ou dirige os passos do justo. Ele começa no verso 1 dizendo o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então ele dá aqui a primeira receita, se nós quisermos felicidade. O salmista vai nos mostrar algo que um homem justificado não deve ter, porque o evangelho ele é formado dessas duas grandes vertentes. Há coisas que nós devemos renegar, há coisas que nós devemos dizer não, mas ao mesmo tempo há coisas que nós devemos agregar à nossa vida. E ele diz uma coisa muito clara aqui, que eu e você, como justo, não por justiça própria, mas termos a justiça de Cristo imputada sobre a nossa vida, nós temos que ter o discernimento necessário de dizer o seguinte: eu não ando conforme o conselho dos ímpios. Por quê? Porque a luz da palavra me dá base para eu rejeitar esse tipo de conselho. E você me perguntaria o seguinte: pastor, como evitar isso? Porque todo dia, sobre todo assunto, chega aos nossos ouvidos um leque de informações, um leque de conselhos, pessoas de todas as fés, pessoas de graus variados, do que se diz respeito ao grau acadêmico. Todas essas pessoas chegam a mim e chegam até a você e dão os mais variados tipos de conselho possível. E como você distinguir que aquilo é um conselho de um ímpio ou não? Será que o conselho de um ímpio, ele não pode ser de forma alguma aproveitado por nós? Eu vou lhe dizer uma verdade aqui nessa noite, entre tantas que eu tenho a intenção de fazer nessa noite. Um conselho pode ser dado por você até baseado em determinadas linhas filosóficas. Um conselho pode ser dado a você até por uma pessoa carregada de bondade, de alguém que lhe ama. Um conselho pode ser dado a você vindo de uma pessoa muito culta, vindo de uma pessoa que, academicamente falando, está ano-luz da sua mente. Mas mesmo assim, se esse conselho lhe retira do caminho da salvação, lhe afasta de alguma forma daquilo que é primazia na palavra de Deus, você e eu devemos rejeitá-lo. Então, se você quer felicidade, você tem que, em primeiro lugar, não ouvir um conselho dos ímpios. Repito, todo aquele conselho que lhe afasta de alguma maneira das razões da sua fé. Portanto, é fundamental, eu diria que é primordial, você escolher a quem ouvir. Você escolher com quem se relacionar. E aí eu digo isso no que se diz respeito à amizade, eu digo isso no que se diz respeito a namoro, a noivado, a casamento, aonde você vai trabalhar. Isso é primordial, aonde você vai se inserir. Você tem que ver, será que isso que eu estou entrando não é na realidade um conselho que um ímpio me deu? Sabe por quê, irmãos? A nossa vida, e aqui eu estou falando para quem é justificado, a sua vida deve ser sempre ordenada pela palavra de Deus, e não pelos truques astuciosos e cheios de artifícios de homens carnais e maldosos. Então o primeiro grande conselho para a minha vida e para a sua vida nessa noite é esse: não ande segundo o conselho dos ímpios. Mas ele não para por aí, ele dá outro conselho ainda no verso 1, ele diz o seguinte: não se detém no caminho dos pecadores, ou seja,
não participa dos costumes dos pecadores. Você quer felicidade? Você sabe que é pecador, você sabe que tem a natureza de Adão em você, mas há uma diferença entre você e um ímpio, há diferença entre você e um pecador, porque você foi alcançado pela graça, porque você com certeza foi justificado por Cristo, desde que você é cristão. Portanto, você jamais irá se deter no caminho dos pecadores. Em outras palavras, participar dos costumes de homem mau. Um grande pensador chamado John Owen, ele disse uma frase muito interessante, presta atenção por gentileza. Olha o que ele diz: conceda ao pecado 1 centímetro, e ele tentará conquistar 1 quilômetro na sua vida. Eu vou repetir: conceda ao pecado 1 centímetro, e ele tentará conquistar 1 quilômetro da sua vida. A gente tem muita dificuldade em definir tentação. E não é pecado eu e você sermos tentados. Pecado é cedermos a ela. E eu lhe perguntaria, como definir algo tão difícil na minha opinião? O que é tentação? Eu creio que eu tenho uma definição aqui muito legal acerca do que significa tentação. Eu vou passar para vocês aqui nessa noite. Sabe o que é tentação? É tudo aquilo que nos leva a perder o encanto por Deus. Seja um trabalho, seja uma amizade, seja um namoro, seja um noivado, seja o que for. Se isso que você está inserido faz com que você perca o encanto por Deus, é caminho de pecador. E por essa razão você não deve trilhá-lo. E por essa razão você não deve viver nesse caminho, andar por esse caminho, porque é caminho de morte. Interessante. Eu já falei aqui algumas vezes sobre a vida de Sansão. Eu não me canso, e já preguei até uma mensagem aqui, uma mensagem biográfica, baseado na vida de Sansão. Porque Sansão foi alguém que nasceu para dar certo. O nascimento dele foi um milagre, a mãe dele era estéril, e Deus abriu a madre daquela mulher. E Deus levantou Sansão com um propósito, para de viver para a glória dele. Esse era o grande propósito de Sansão, como é o meu e como deve ser o seu, e eu creio que seja. Contudo, Sansão começou a flertar com o pecado. Ele começou a brincar com aquilo que Deus disse a ele para rejeitar. E eu sempre costumo dizer essa frase. O nome Sansão, se eu não me engano, significa sol. Parece-me que em outras palavras era como se Deus dissesse o seguinte: Sansão, tu nascesse para brilhar, para minha glória evidentemente. Mas Sansão morreu como um palhaço. Sansão morreu da maneira mais ridícula possível, porque ele começou a dar brechas para que o pecado entrasse na vida dele. Assim é comigo e assim é com você. Pastor, eu de terça-feira aqui pregava uma coisa e eu tomei para mim. Ele falava o seguinte: por que tomar um golinho de vinho? E ele disse de uma forma muito clara: não é pecado beber vinho, pecado é embriagar-se. Mas para quem já teve problema com o alcoolismo, é uma brecha enorme, é escancarar-se. Eu sempre aconselho alguns jovens aqui da igreja, de outras igrejas, e eu sempre disse o seguinte: nunca flerte com site pornográfico, é muitas vezes uma viagem sem volta. Tenha cuidado. Essa semana, eu estava ouvindo um pregador que eu nunca ouvi, o cara prega muito bem. Ele contou que, ele já é um cara mais ou menos da minha idade, ele contou que na época da adolescência, ele filho de pastor, mas ele era louco pela banda Engenheiros do Havaí. E essa banda foi se apresentar em Fortaleza. Ele mora lá. 1995. E ele disse: eu tenho que fazer alguma coisa para ver essa banda tocar. E arquitetou um plano. Mas antes dele ir, a mãe dele descobriu. Mas a mãe dele orou a Deus e disse o seguinte: eu vou deixar, porque se eu impedir talvez seja pior. E ele foi realizar o grande sonho dele, conhecer pessoalmente a banda Engenheiros do Havaí.
E ele disse que chegou logo cedo, ficou logo na frente, de frente para o palco, de cara a cara com aquelas pessoas que eram ídolos para ele. E ele disse que quando começou a cantar as músicas, começou a cantar a música, ele começou a cantar, ele começou a dançar, ele começou a pular. E quando ele olhou de lado, ele começou a ver que pessoas estavam usando drogas ilícitas. E ele começou a se chocar com aquilo. Quando ele olhou para o outro lado, havia sexo explícito sendo realizado diante dele. E ele disse que graças a Deus aquele show terminou. E ele pôde sair dali, nas palavras dele, ileso. Mas ele chegou à seguinte conclusão: se eu continuar nesse lugar, ouvindo a esses lugares, eu não vou continuar crente. Esse é o grande problema, de não só ouvir, né? Veja que o pecado é um processo, a gente começa a escutar o ímpio. Aos poucos nós estamos fazendo os seus costumes, isto é, andando, se detendo no caminho deles. E parece que o pecado, parece não, com certeza é uma queda livre. É uma queda livre. Porque ainda tem um estágio pior. Ainda no verso 1, ele diz o seguinte: se você quer ser feliz, não se assente na roda dos escarnecedores. Em outras palavras, não se assente na roda dos zombadores. Ou seja, a roda do escarnecedor, muitas vezes ela é até imponente, mas eu quero dizer algo muito sério a você aqui nessa noite. Ela está mais perto das portas do inferno do que você imagina. Eu não sei como o crente tem comunhão com alguém que zomba da sua fé, com alguém que zomba da igreja, com alguém que zomba da pessoa de Jesus Cristo. E se assenta nessa roda e fica os escutando. Eu acho que o sentimento nosso diante de pessoas assim é o mesmo sentimento que Paulo teve lá em Atenas. Quando Paulo viu a idolatria reinante em Atenas, quando Paulo viu como viviam os atenienses, a Bíblia diz que o espírito dele se comoveu. Paulo disse: não dá para ficar aqui de boca calada, não dá para ficar aqui inerte, não dá para ficar aqui da maneira como eu estou, eu tenho que fazer alguma coisa. E talvez eu e você nos assentemos na roda do escarnecedor e aprovamos o que eles fazem, porque nós não queremos chocar. Eu gostaria nessa noite, por gentileza, que você me entendesse o que eu vou dizer aqui. Imagine que fosse possível um ET ficar ao nosso lado por 30 dias, sem ser visto. E fosse dado a esse ET 3 provas básicas do que é ser cristão. E é muito simples. A prova teológica: fé em Jesus Cristo e arrependimento dos pecados. A prova moral: obediência. A prova social: o amor. Essas 3 provas, segundo a primeira carta de João, diz se você é crente ou não. Então, se desse esses 3 requisitos ao ET e dissesse: acompanhe o pastor Rony por 30 dias, e chegue à conclusão se ele é cristão ou não. Por que eu lhe pergunto isso? Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes eu saio aqui da escola bíblica, do culto pela manhã, no domingo, e nós nos encontramos muitas vezes com alguns irmãos no pingo do meio-dia, de paletó, de gravata, com a Bíblia muito surrada nas mãos. Às vezes irmãos que têm uma calça azul, um paletó cinza e uma camisa rosa choque. Eles estão fora do contexto. É bem verdade que ao meio-dia em ponto ele poderia ter uma roupa mais confortável, uma roupa mais contextualizada no clima que ele está. Mas aquele irmão que possivelmente talvez tenha pouca sabedoria, eu não sei. Talvez ele saiba um pouco menos do que eu, um pouco menos do que você, eu não sei. O grande lance daquele irmão,
Sabe, a grande sacada daquele irmão, o outdoor daquele irmão, é dizer nos bares que ele andou, é dizer pelas ruas onde ele andou, é dizer, irmãos, nos guetos que ele vivia drogado, talvez alcoolizado, talvez na prostituição, Cristo me salvou. E uma das formas que ele acha de dizer isso para o mundo, é usando aquela indumentária e aquela Bíblia agarrada, muitas vezes muito sofrida, ao lado dele. E nós olhamos para esse irmão, e às vezes o ridicularizamos. Mas o que ao mesmo tempo me chama a atenção é ver que pessoas que defendem a fé cristã, ou que dizem que são cristãos, quando passam em determinados barzinhos, estão muitas das vezes aqueles jovens, cabelinho na régua, né? Uma barbinha bem feita, cheio de tatu nos braços, não é verdade? Com alguns pinces, e aquele estilo de vida, com aquelas que chamam boate de otário, né? Ligado em todo o som, dando em cima de A, de B, de C, atrás da próxima vítima, mas os crentes ainda se encantam com esse estilo de vida. Muitas vezes o nosso estilo de vida, ou os nossos olhos, o nosso coração, está mais voltado para esse tipo de pessoa, do que para esse irmãozinho, que às vezes vocês, ou aí as pessoas que aí estão, nem o consideram irmão. Porque às vezes não tem tanta teologia na mente, é o que eu digo aqui. Não tem um mar de teologia, mas vive conforme a pouca xícara de teologia que eles têm, mas vivem para a glória de Deus. A minha pergunta nessa noite é o seguinte: se um ET estivesse ao seu lado por 30 dias sem ser visto, mas ele pudesse sondar o teu coração e a tua mente, para onde você estaria mais inclinado? Para esse irmãozinho que vai morar com você no céu, que às vezes não sabe nem administrar os dons e não tem nada de errado com isso, ou com esse outro camarada que é mundano totalmente? Você já leu a biografia de Martyn Lloyd-Jones? Martyn Lloyd-Jones, certa uma vez, ele estava meditando para pregar, e o tema da mensagem dele, ele ia pregar num sermão temático, e no seguinte texto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando ele leu aquele texto, ele percebeu que entre os dedos dele estava um cigarro. Ele ainda fumava. E ele disse: como eu posso pregar isso na minha congregação, se eu ainda não estou livre disso? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a Bíblia diz: se você e eu queremos ser felizes, nós não devemos andar no conselho dos ímpios, não devemos se deter no caminho dos pecadores, nem devemos nos assentar nas rodas dos escarnecedores. Aí você poderia me perguntar: mas pastor, às vezes eu olho para a Bíblia e a Bíblia é tão estraga prazer. Não é verdade? Quer dizer que eu não posso isso. Por que a Bíblia começa com essa negativa? Porque a nossa natureza carnal, aquilo que nós herdamos de Adão, é tendencioso a querer isso. Nós queremos isso e por isso ela diz não. Mas ao mesmo tempo, no verso 2, ainda falando sobre esse primeiro ponto, ele diz o que eu e você devemos agregar às nossas vidas. Olha o verso 2. Pelo contrário, ou em outras versões, antes, né? O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O que é que ele está dizendo? Que o ímpio escuta o ímpio, mas eu e você que somos justos, evidentemente pela obra de Cristo, nós damos ouvido à palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Agora eu gostaria de lhe fazer um teste aqui nessa noite. Você sabe o que é meditar? Eu cheguei à conclusão, depois que eu preguei depois que eu estava meditando nesse texto, que eu nunca meditei como deveria. O que é meditar? Meditar significa o seguinte: silenciar todos os ruídos interiores e exteriores, na busca simplesmente de dialogar com Deus. Nós meditamos às vezes com o smartphone ligado, nós meditamos às vezes com o nosso pensamento em outras coisas, não é verdade? Mas eu vou aqui rapidamente dizer algo a você, dar um conselho a você. Como meditar?
Primeiro ponto, ore a Deus. Entre em oração diante de Deus. Segundo, escolha uma passagem bíblica. Quem sabe esse salmo, por exemplo. Depois que você fizer isso, livre-se de comentários por enquanto, tá bom? Livre-se de comentários e diga, peça a Deus, Senhor, o que tu tem a falar comigo nessa palavra? Você e Deus. Depois que você fizer isso, contraste o texto com a sua vida. Pergunte a você mesmo, Senhor, no que eu preciso melhorar segundo essa palavra? O que está faltando na minha vida segundo essa palavra? E isso é meditar. Outro passo interessante, procure ouvir Deus. Irmãos, nesses momentos, normalmente Deus fala. Não sei se você já teve essa experiência. E talvez o último passo e o mais importante, levante-se e aplique aquilo que você meditou na sua vida. É isso que o salmista está dizendo aqui. Que o prazer do justo está na lei do Senhor. E nessa lei medita de noite e de dia. O que significa, meus irmãos? Meditar significa mastigar. É um excelente escritor chamado Eugene Peterson. Ele disse algo que eu jamais viria. Eu não teria condição de perceber aos meus olhos. Ele diz que esse verbo meditar, ele só aparece com essa tradução Hagar, H-A-G-A-A-H, perdão, Hagar, 2 vezes na Bíblia. Nesse salmo e no livro de Isaías, capítulo 31, verso 4. Interessante que lá em Isaías 31, 4, essa palavra ela não é traduzida como meditar, mas como rugir de um leão. Parece que são 2 palavras diferentes, e não são. É a mesma palavra, Hagar, no hebraico, né? O que significa isso? Que aplicação tem isso na nossa vida? Grandiosa. Assim, 31:4 de Isaías diz o seguinte, que o leão, quando vê a presa, ele ruge, ele medita, ele agarra lá. O que significa? Que para o leão, matar e comer aquela presa é imprescindível para a manutenção da vida dele. Assim também meditar na palavra de Deus, conforme o verso 2, é imprescindível para a manutenção da nossa vida espiritual. Nós não conseguimos ficar de pé se nós não meditarmos na palavra do Senhor. Essa é a grande realidade. O que o salmista está dizendo é aqui o seguinte, olha, o camarada que é justo, que ama a Deus, que tem seus passos direcionados pela palavra de Deus, ele medita de dia, porque às vezes de noite, as pálpebras se abrem e não deixam você dormir. Medita de dia, para ter o que à noite dizer para a sua alma. Medita de dia, para que quando a crise no teu casamento chegar, você tenha o que dizer para você mesmo e para o seu cônjuge. Medita de dia, porque quando as crises se abater nos teus filhos, você tem um conselho para dar a teus filhos. Você medita de dia, porque à noite, às vezes em grandes trevas, você tem algo a dizer ao teu amigo de trabalho. É isso que ele está nos dizendo aqui. Que no dia da prosperidade, aquele que medita, canta salmos. Mas aquele que medita também no dia da angústia, ele se agarra às promessas de Deus, porque ele medita. Você chega em casa, por exemplo, e leia Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. A Bíblia diz que Moisés, servo de Deus, é morto. E Deus olha para Josué e diz, Josué, passa o Jordão, que agora é contigo, Josué. E Josué não era um grande legislador. Josué era na realidade um grande general. Josué era um grande homem de guerra. E interessante uma coisa que eu acho, quando Josué coloca os pés, juntamente com Israel, na terra prometida, sabe o que acontece? O maná deixa de cair. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça milagre. E Deus diz a Josué o seguinte, Josué, a partir de agora é contigo, mas eu tenho um conselho para ti, Josué. Quer vencer essas 7 nações? Quer conquistar Jericó? Quer conquistar essa terra que eu te prometi, Josué? Não te aparta do livro da lei.
Medita no livro da lei de dia e de noite, porque tu não vai ficar frustrado. É isso que o salmista está dizendo, meu irmão. Que eu e você, ao invés de ouvir ímpios, nós devemos nos deleitar e dar ouvidos à palavra do Senhor. Verso 3 e verso 4. A palavra de Deus define a conduta dos justos. Verso 1 e 2, a palavra de Deus dirige os passos. Versos 3 e 4, a palavra de Deus dirige a conduta dos justos. Olha o que diz o verso 3. Ele aqui é o justo. Ele será como árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Oh, meu irmão, o que é que a Bíblia está dizendo acerca da nossa conduta, do nosso estilo de vida? A Bíblia está dizendo que o justo, ele é como árvore plantada. O que isso tem a me ensinar e a ensinar a você? O justo, ele não é uma árvore silvestre. Não. O justo, ele é uma árvore plantada. O que é que você entende por isso? Que eu e você somos árvores escolhidas. Nós somos árvores protegidas. Nós somos árvores preservadas. É isso que o salmista está dizendo. Que eu e você fomos escolhidos para sermos plantados. Porque o contrário também existe. Mateus 15, 13. O que Mateus diz? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Então existe uma planta que Deus não plantou, é uma planta silvestre. Ela nasce em qualquer lugar. Mas existe uma planta que foi, uma árvore que foi plantada. Ela foi categoricamente escolhida, meticulosamente escolhida. E essa planta se chama os justos. Ela foi plantada. É isso que ele está dizendo aqui. Mas foi plantada aonde, pastor? Ela será como a árvore plantada junto às correntes de águas. Outras versões diz, junto a ribeiros de águas. Veja como ela foi categoricamente escolhida. Veja que o lugar onde ela deveria ser plantado foi escolhido a dedo, junto a ribeiro de águas. O que é que você aprende? E o que é que eu aprendo? Nunca, coloque isso na sua mente, nunca faltará na nossa vida a irrigação da palavra. Nunca faltará na nossa vida a irrigação da misericórdia e da bondade de Deus. Nunca faltará na nossa vida o rio de amor de Deus, o rio do perdão de Deus. Aí você pode estar me perguntando, pastor, eu sou árvore plantada? É. Você nasceu exatamente na família que você deveria nascer. Não reclame da sua família. Você nasceu exatamente onde você deveria nascer, com os pais que você deveria ter, com os irmãos que você deveria ter. Deus lhe deu exatamente os filhos que Ele queria que você tivesse. Estão lembrada da missionária do Carmo? Que veio aqui há algo em torno de 8 anos, talvez, 5 anos, 6 anos talvez atrás. Ela disse uma frase quando nós nos reunimos ali em cima, que eu não esqueci jamais. Ela disse o seguinte: se o amor do Pai, aliás, se tivesse outro lugar melhor para você estar, o amor do Pai teria colocado você lá. Os irmãos estão me entendendo? Então você é árvore plantada em quê? Na família onde você está, com os filhos que você tem, aonde você trabalha, aonde você congrega. Tudo isso só diz uma coisa para mim e para você: o cuidado de Deus para a sua vida. Nunca faltou. E lhe digo mais: a graça de Deus não nos levará a lugar algum onde a promessa de Deus não esteja, onde a provisão de Deus não esteja. Pode descansar. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Ele será como árvore plantada junto às correntes de águas. Mas ele diz outra coisa aqui maravilhosa aqui: que dá seu fruto no tempo certo.
que dá seu fruto no tempo certo. Ô meu irmão, eu gostaria de poder lhe levar, sabe aonde? Um dia, no sítio do meu sogro. Finalzinho de dezembro. Para você, debaixo de uma mangueira que tem lá, de manga-cacho, você se deliciar no tempo certo, com o fruto que é produzido naquele pé. Interessante que a gente compra manga agora, né? Geralmente manga só dá no final do ano. Mas durante todo o ano tem na feira grande manga. São as mangas bonitas, grandes, verde, meio avermelhada. Você corta, não tem cheiro de manga. Você come, não tem sabor de manga. Não é verdade? Por quê? Porque é fruto antes do tempo, fora do tempo, perdão. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o crente, o justo, ele dá o seu fruto no tempo certo. O que isso significa? Nos momentos de sofrimento, ele tem paciência. Oh, meu irmão, louvado seja Deus. Nos dias de provação, ele tem o fruto da fé. Meu querido, no dia da prosperidade, ele tem alegria, ele tem louvor. No dia do luto, ele chora com os que choram. Mas no dia da alegria, ele se alegra com os que se alegram. Ele sempre tem fruto. E frutificar é uma qualidade essencial daquele que foi alcançado pela graça de Deus. Por que nós não evangelizamos? Por que nós não pregamos? Por que a gente não se envolve com os projetos da nossa igreja? Lhe pergunto. Por que é tão difícil formar um grupo familiar, irmão? Por quê? Porque é tão difícil hoje mandar uma liderança para o seminário. Por que é tão difícil arrumar alguém que vá panfletar? Por quê? Porque a igreja está estéril. Porque nossos projetos estão na frente. O sucesso secular, se é que assim eu posso chamar, que eu não vejo secular e sagrado, está à frente dos projetos de Deus na nossa vida. Nós matamos noite, nós trabalhamos duro para os nossos sonhos, para os nossos projetos. Mas nós estamos desprezando aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Você frutifica? Quais são os frutos que a gente tem dado? Ele continua dizendo no verso 3 o seguinte: a folhagem desse justo, dessa árvore, ela não murcha. O que isso significa? Significa que ele está sempre dando fruto. Mesmo quando tudo parece ser contra nós. Eu quero dizer uma coisa aqui que parece loucura. Nós estamos prosperando. Mesmo quando tudo está contra nós, nós estamos preparando. Olha, eu tenho muito medo daquela vozinha que fala aqui comigo, ó. A voz do Espírito Santo. Por 2 anos, Deus falava ao meu coração, volta a jejuar. Por 2 anos, Deus falava ao meu coração, volta a jejuar. Eu disse, é coisa da mente. Isso não é o Espírito Santo, não. Eu me dobrava para orar, Deus falava comigo, jejuem. E eu não dava ouvido. Não dava ouvido. Até que chegou a situação que eu digo, Senhor, só jejum. O que é que eu quero dizer aqui a você? Aquela vozinha quebrada dentro de ti quando tu estás orando, não é o diabo. Porque o diabo não leva você a orar, não leva você a ler a palavra de Deus, não leva você a se envolver com as coisas de Deus, não leva você a jejuar, não leva. E não muitas das vezes, muitas vezes não escanteia essa voz, que é Deus lhe chamando. Ele dá o seu fruto. Eu vou dizer algo aqui que não é minha, essas palavras são de Charles Spurgeon, analisando esse texto. Ele diz o seguinte, olha, presta atenção. As nossas piores coisas são, na verdade, as nossas melhores coisas. Como há uma maldição envolta na misericórdia dos ímpios, assim há uma bênção escondida nas cruzes, perdas e tristeza dos justos. A provação dos santos é a administração divina pela qual eles crescem e dão frutos abundantes. O sofrimento chegou na sua vida, Deus tem algo a te ensinar.
A porta está estreita, Deus tem algo a te ensinar. As coisas não estão conforme você quer, tem lições de Deus para a sua vida. Pode ficar tranquilo. Deus quer lhe ensinar alguma coisa. Talvez haja pessoas aqui nesse auditório que você nunca passou pelo que está passando. A situação adversa é inédita na sua vida. Eu tenho algo a lhe dizer. Há lições de Deus depois desse monte que você tem que transpassar. Verso 4. Ele continua dizendo o seguinte: não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Ou seja, ao contrário de uma pessoa que é justa, ao contrário de uma árvore que frutifica, que está no meio de ribeiros de águas, a Bíblia diz que o ímpio não é assim. O ímpio é como palha, meu irmão. Ei, palha, quando se transforma em palha, perdeu a utilidade. Para que serve palha? Palha é inútil, palha é estéril. Irmãos, palha não dá frutos. A Bíblia diz, os ímpios eles são assim, não é assim com os ímpios, eles são como palha, ou seja, o ímpio ele não frutifica. O ímpio, irmãos, escuta conselho de ímpio. O ímpio está na roda do escarnecedor, o ímpio se detém no caminho dos pecadores. Esse é o ímpio. Ele é como palha, em outras palavras, ele é levado por todo o vento de doutrina. Você conhece aquela pessoa que 2 meses ele está na igreja, 6 ele não está. Todo tipo de coisa arrasta ele, leva ele, dispersa ele. Ele não tem firmeza, ele não tem raiz. Por que ele não tem? Porque ele é palha. Então o vento, seja o vento da tribulação, seja o vento da falsa doutrina, ele dispersa essa pessoa. Ele leva essa pessoa embora. E eu gostaria que você pensasse quantos anos você tem de fé. Pense aí um pouquinho. Pense as pessoas que começaram com você, que não estão mais. Você sabe o que é abstinência alcoólica? Você não saber onde está. Você não sabe onde deixou seu carro. E após 15 dias você sem ingerir álcool, mesmo crendo no Evangelho, aquela crise bater a você meia-noite. E eu não tinha pastor na época. Eu vou buscar quem? Eu vou atrás de quem? Eu ia atrás de uma irmãzinha ali. E quando eu chegava na casa daquela irmã, ela pedia para que eu ficasse de joelho, ela orava muito por mim. E eu voltava para casa e conseguia dormir. Ela só sabia o Salmo 91. E pasmem vocês, eu não tinha lido nenhum capítulo da Bíblia. Mas era cristão. Mas louco para voltar para a roda do escarnecedor. E ela dizia, vá para casa que eu fico intercedendo. Eu sou eternamente grato a essa mulher, porque ela foi instrumento de Deus na minha vida em um momento muito difícil. Mas hoje, ela é palha. Isso dói. Hoje ela é palha, ela está dispersa. Sabe? Começou a olhar para os problemas de igreja, começou a olhar para as falhas dos outros irmãos e foi embora. Os irmãos estão me entendendo? Você pode hoje nessa noite refletir o cuidado que Deus tem com você e perguntar a Deus, Senhor, por que eu? No meio de tanta gente da minha família, no meio, Senhor, de tanta parentela que eu tenho, de tantos amigos que eu tenho, Senhor, obrigado porque eu ainda estou de pé. É graça de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 5 e verso 6. A palavra de Deus distingue a posição dos justos. Olha o que diz o verso 5. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia
dos justos. Qual é a grande tônica do Evangelho? Haverá um dia do juízo. Haverá um dia em que o ímpio comparecerá diante do tribunal de Deus. Aí você me pergunta, para quê? Simplesmente para ser condenado. Ele não tem o que apresentar, nem ele, nem você, nem eu. A única coisa que eu posso apresentar em você é o quê? A justificação de Cristo. Eu não tenho nada, Senhor, para te apresentar. Mas teu filho me salvou, teu filho me justificou, eu me dobrei perante o senhorio do Cristo. E o ímpio vai dizer o quê? Ele vai mostrar o quê? Nada. É isso que o texto está dizendo no verso 5, os ímpios não prevalecerão no julgamento. O salmista é muito claro, não tem como escapar. Vai dizer o quê? Não tem como se defender. O que é que ele vai dizer no grande dia? Hein, irmãos? E 1 Coríntios 3, 12 e 13, ele diz que alguns irão edificar a sua casa sobre, a sua vida sobre prata, sobre ouro, né? E outros edificarão sobre palha, sobre madeira. Na realidade ele está dizendo ali que alguns edificarão sua casa na palavra, e outros edificarão a sua casa em filosofias humanas. E naquele grande dia, como nós seremos provados? O que é que nós vamos apresentar diante de Deus? O que é que nós iremos apresentar diante de Deus? Olha, eu não sei como um crente consegue dormir tranquilo ao olhar para a casa dele e ver que tem ímpio. Eu não sei, irmãos, como você consegue colocar a cabeça no travesseiro e saber ainda que a sua família não é salva. Pastor, eu não posso salvar ninguém. Não pode, mas o instrumento é você. Quem vai pregar é você. Quem vai abraçar é você. Quem vai testemunhar é você. Quem vai orar é você. Quem vai jejuar é você por essa pessoa. Como a gente consegue dormir tranquilo, irmãos? Se nós sabemos que pessoas que nós amamos vão para esse tribunal. Mas ele diz outra coisa aqui que nos choca, o que me choca. Ainda no verso 5. Ele diz que os pecadores, nem os pecadores podem prevalecer na assembleia dos justos. Sabe o que ele diz aqui? Ele está dizendo aqui que todas as nossas congregações na terra estão misturadas. Não existe, com certeza, lugar algum no que se diz respeito à igreja que não exista joio misturado com trigo. Não existe. Os pecadores se misturam com os santos. A escória se mistura com o ouro. Os diamantes de Deus agora, nesse exato momento, aqui, os diamantes de Deus estão misturados no mesmo campo com os seixos de pedra. Aqui há trigo, mas aqui também há joio. Essa é a grande realidade. Aqui existe, por exemplo, os Lóis, que pela graça de Deus foi justificado. Existem os homens que se identificam com Sodoma e Gomorra. E eles ficam dando com certeza sinais de quem são. Interessante que essas pessoas, elas não prevalecem na congregação dos santos. Eles voltam para o mundo. Eu não estou falando de trocar de igreja bíblica por outra. Você tem todo direito. E até deve, se você não é bem alimentado na igreja que você frequenta. Você deve sair mesmo. Sabe? Se você acha que seu pastor não é suficiente para lhe pastorear, você já devia ter saído. Mas não é sair da igreja, é sair para ir para o mundo. Porque, como diz Charles Spurgeon, é mais fácil os peixes viverem em árvores do que os ímpios irem para o céu. Porque o céu, ele será um fardo, se é que fosse possível um ímpio entrar lá, para um ímpio. Né, irmão? Quantas vezes eu não venho para esse lugar aqui arrasado? Só eu e Deus sabe quantas vezes eu não entro aqui. E eu sei que você também.
arrasado. Aí você vê o irmão, hoje a gente não pode abraçar, né? Mas pelo menos um irmão dá um sorriso para ti. Um irmão te dá uma palavra. Um irmão olha para você e te dá a paz do Senhor. Meu irmão, aquilo nos rejuvenesce. Aquilo nos revigora. Eu tenho muito medo de pessoas que não gostam da comunhão, que não gostam de um lugar como esse. A pandemia vale lá para fora. Aqui lá fora a pandemia não existe. Vai para todo canto, né? Mas aqui a pandemia pode pegar ele. Conversa. Não é grupo de risco nem nada, é porque ele não gosta da comunhão dos santos. É conversa. Tem nada com pandemia. É porque esse lugar causa náusea. Ouvir um sermão como esse é que tem que dar comichões no ouvido dele. Os louvores não encantam. Mas coloque ele na roda do escarnecedor, para você ver quem é ele. Último verso, o verso 6. Quando a palavra de Deus diz assim: porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Meu irmão, qual caminho nós temos trilhado? Eu creio que você luta contra o pecado, você tem trilhado o caminho da salvação. E esse caminho que você tem trilhado, ele é conhecido totalmente por Deus. Portanto, prossiga. Talvez você tenha dúvidas acerca dele, é natural. Talvez muitas vezes você queira desistir desse caminho, mas Deus não permite, porque é a graça de Deus sobre a sua vida. Permaneça nesse caminho, porque esse caminho dá sentido à vida. Porque esse caminho traz esperança, e esse caminho ele é revestido de pedras de misericórdia, de pedras de bondade. É interessante, né? Lucas capítulo 13, não precisa abrir. A partir do verso de número 22, Jesus está pregando em algumas aldeias, e uma pessoa chega para ele e diz o seguinte: Senhor, são muitos os que serão salvos? E Jesus olha para aquela pessoa que o interrogou e diz o seguinte: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho e estreita é a porta. O que é que Jesus está dizendo? Não cabe a você julgar quem é salvo ou não é, mas cabe você pensar: você é salvo? Eu faço essa pergunta para você aqui nessa noite. Sabe por quê? O grande reformador Martinho Lutero, ele só decidiu tratar da vida espiritual dele quando ele viu um colega dele morto, fulminado por um raio. E ele perguntou o seguinte: e se fosse eu estaria preparado? Eu faço essa pergunta a você que está aqui nessa noite. Você é salvo? Você é salvo? Um comentarista chamado Moisés Ribeiro, ele diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, os desastres alheios são avisos para nós. Os desastres alheios são avisos para nós. Eu termino contando uma história real para você aqui nessa noite. Um pastor aqui brasileiro, ele foi convidado a pregar em uma determinada região na Palestina para um grupo de árabes e judeus que não acreditavam em Jesus. E ele escolheu exatamente esse salmo. E após ele terminar de ler aquele salmo, muitos questionamentos foram feitos àquele pastor acerca da semântica das palavras. E ele falava fluentemente o hebraico. Após ele tirar algumas dúvidas do auditório, ele fez alguma aplicação e fez a seguinte pergunta com base nesse salmo. Ele disse o seguinte: quem de vocês que aqui estão pode cabalmente cumprir esse salmo do verso 1 ao verso 6? O auditório se calou. E ele disse que um judeu ortodoxo levantou a mão e disse: Abraão não podia, porque ele mentiu. Baixou a mão.
Outro judeu lá no final levantou a mão e disse: era impossível que Moisés cumprisse esse salmo, porque ele matou um egípcio e o enterrou. Ele disse que um árabe levantou a mão no outro lado e disse: Davi era um adúltero, tão lembrado de Betseba. E o pastor refez a pergunta: qual de vocês que estão aqui no auditório pode cumprir cabalmente esse salmo? E houve um silêncio ensurdecedor no auditório. Depois de 15 minutos de silêncio, um senhorzinho levantou-se, tirou do bolso da sua calça um pequeno Novo Testamento e disse: pastor, eu estou lendo esse Novo Testamento, e o Novo Testamento me apresenta um que ele chama de justo, e chama esse justo de Jesus Cristo. E eu estou entendendo que eu ou entrego a minha vida a Ele, ou eu não vou para o céu. Por essa razão existe sim, pastor, Jesus Cristo de Nazaré. O que é que eu quero dizer aqui a mim e a você? Cabalmente nós não podemos cumprir esse salmo, mas eu e você somos justos, porque a justiça de Cristo na cruz do Calvário foi imputado na nossa conta. E toda a dívida que existia em nós foi colocado na conta de Cristo. Por essa razão, nós somos justos. E tentamos cumprir isso aqui, não como lei, mas como amor, pelo encanto que nós temos pela cruz. Que Deus nos abençoe nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?